Bem, vamos ver se a gente está ao vivo. Vejamos. Lá. Estamos ao vivo. Está lá o YouTube fazendo publicidade. Podia me repassar esse royalties, né? Vamos ver. Não, mas estamos, olha lá. Estamos, olha lá, que beleza. Estamos ao vivo. Muito boa tarde, meus caros, minhas caras. Temporada 2024 do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Esse canal conduzido por mim, seu anfitrião, como eu sempre digo, Doni Correia, mestre e doutor em estética e história da arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Bem-vindos à temporada 2024 deste canal transdisciplinar, dedicado a questões de estética, história da arte, cinema, mas também ponto de encontro deste quadro, que é o Domingo é Freud. Este quadro que eu criei para que a gente possa discutir aí questões mais amplas relacionadas à arte, obviamente, estética, mas sempre permeada aí pela psicanálise, pela psicologia, pela filosofia. E se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, ou se já é uma pessoa assídua, eu vou pedindo para que você inscreva-se, né? Se já não está inscrito, tá? Também deixa o seu joinha no nosso vídeo, porque essa é a medida de aferição dos algoritmos para saber se o meu canal é relevante ou não, e assim poder recomendar, né, para mais pessoas. Badalhe a sineta para receber as nossas notificações. Comente muito se você está assistindo a este vídeo na condição de gravado depois, né? Meus vídeos, alguns deles são retransmitidos pela TV 247. Se você está vendo este vídeo na TV 247 na condição de gravado, não se esqueça de vir aqui no canal Doni Correia, uma teia de ideias, e se inscrever também, porque assim a gente vai domando o algoritmo e vai fazendo crescer o nosso hall de teiudos e teiudas que gostam do meu conteúdo, não é? Feliz ano novo para vocês todos aí. Eu sei que nós já estamos aí no dia 21, mas como eu estava afastado, tirando umas boas férias aí para dar uma refrescada na cabeça, eu estou aqui de novo com vocês, então desejando um excelente 2024 para vocês todos e todas. E já vou, obviamente, aqui dando as boas-vindas ao pessoal que já se manifesta. Tá aí, meu querido amigo Daniel Babalim, meu querido Baba, cheguei adiantado hoje, vai chover. Aqui em Guarulhos já choveu, já caiu um pé d'água, mas acho que vai chover ainda um pouco mais. Embora o calor não vá embora, não é? São Paulo está tendo aí um sol para cada cidadão. Minha querida mãezinha Zuleika Manprim fez aniversário esta semana, no dia 17, 7.5, com corpinho e aparência de 6.0. E tá aqui a minha querida Luciana Brito, né? Estamos aí, ó, minha querida esposa Luciana Brito. Temos a Maria Clara Sansara, tá de volta aqui com a gente também. Boa tarde, BH presente, né? E o Baba aí tá mandando um tchauzinho pro pessoal. Que bom que o Domingo é Freud voltou. Pois é, estamos aí novamente, não é? Não sei até quando, né? Por isso que eu peço para vocês me ajudarem a divulgar o canal. Inscrevam-se. Se vocês quiserem ajudar a gente, né? E se puderem, obviamente, vocês têm aí a possibilidade de mandar super chats para a gente. Vocês podem mandar o sticker, o valeu demais. E se quiserem apoiar diretamente, está aqui o Pix do canal, para que a gente vá revertendo essa receita na melhoria do canal, não é mesmo? E agora, em 2024, eu quero muito promover algumas novidades aqui para o canal e conto, obviamente, com a ajuda e o apoio moral de vocês. Se não puderem ajudar do ponto de vista financeiro, não tem problema, é só fazer aquilo que eu falei. Curte, compartilhe, isso aí não custa nada, mas para quem está do lado de cá,
vale ouro, não é? Temos outra assídua aqui voltando também, a Nívia dando boa tarde, e é sempre muito bom reencontrar vocês para o vídeo de hoje, que tem como assunto principal a saúde mental stricto sensu. Por quê? Bom, primeiro que essa semana, né, na segunda-feira passada, nós tivemos aí o que é chamado na cultura popular de Blue Monday, né? Blue Monday, para quem gosta de New Order aí, sabe que é aquela música maravilhosa, né? Que entrou para a história e se tornou uma das maiores músicas aí do cancioneiro universal. Blue Monday, que é a segunda-feira triste, né? Não existe nenhuma comprovação científica sobre isso, mas, como eu disse, na cultura popular, é conhecido como a segunda-feira mais triste do ano, justamente porque é a terceira segunda-feira do mês de janeiro. Então, janeiro é aquele mês que a gente, né, entra o ano cheio de planos, alegre, né? Falando agora eu vou fazer tudo diferente, vou mudar a minha vida, tudo vai ser melhor. E 3 semanas depois, ou seja, 3 segundas-feiras depois, nós já estamos suficientemente distantes daquele momento de euforia, né, do final do ano, do começo de um novo ano, e chegamos à conclusão de que tudo continua exatamente igual, com um problema a mais, que são as dívidas feitas no Natal e nas festas de Ano Novo. Então, por isso, Blue Monday é a segunda-feira que nós caímos na real, né? E justamente foi a semana em que nós tivemos aí, obviamente, um acontecimento, não vou dizer atípico, porque já tivemos outros acontecimentos bastante drásticos dentro de reality shows, mas eu acompanho o Big Brother Brasil, espero todo começo de ano para assistir, né? Nos últimos 2 anos eu me decepcionei bastante, mas sim, eu acompanho o Big Brother Brasil e acho que em 2024 já não cabe mais aquela história de que você assiste o Big Brother Brasil, vai ler um livro. Cara, a gente trabalha com comunicação, com arte, com filosofia, com psicologia, e o Big Brother Brasil é justamente o momento em que a gente vê ali uma representação microcósmica do que é a sociedade e quais as tendências da sociedade brasileira naquele momento. É muito claro isso, é só, né, você fazer uma análise rápida e ver que dentro desse programa em específico, não vou dizer a Fazenda, porque a Fazenda gosta, a Fazenda é o craque, né, desse tipo de entretenimento, é aquilo que sobra da raspa do cachimbo do crack, né? Mas o Big Brother Brasil, até por ser um programa realizado por uma rede de TV, né, de porte e de história, eles se preocupam muito em selecionar as pessoas de maneira que aquilo vai, de alguma forma, gerar atritos entre essas pessoas, mas dentro de um ambiente controlado. Às vezes a coisa sai de controle, né? E é o que aconteceu dessa vez no plantel, né, de participantes deste ano. Mas eu assisto sim, e não tenho problema nenhum em falar isso, porque isso é material para os meus campos de estudos e aquilo que eu gosto de pesquisar, que é justamente o comportamento humano, a estética e a ética, não é? E a gente vai aí tendo uma boa amostragem de como a cabeça do brasileiro está pensando naquele momento em que o Big Brother acontece. É um fenômeno que eu não sei muito explicar, né? Talvez nem eles saibam, né? Quem seleciona ali o Boninho, enfim, né? O grupo de psicólogos e profissionais, talvez eles também não saibam explicar como é que a coisa se constitui. Mas a verdade é que toda a edição do Big Brother é uma espécie de zeitgeist, né? O espírito daquele tempo que a gente tem à disposição ali para ver como andam os ânimos da nossa sociedade em determinado momento. E o que acontece é que nessa edição, vocês perceberam que o Big Brother diminuiu bastante o número de participantes que eles chamam de camarote, que são aquelas pessoas que já têm, né, uma reputação artística fora do programa,
e aumentou o número de pipocas, que são os anônimos, né? Inclusive, tem uma participante lá, que é uma atriz aqui de Guarulhos, né? Que é conhecida, é a Bia, né? Conhecida, inclusive, por alguns amigos meus que trabalham com cinema, com arte aqui, né? É uma personagem interessantíssima, né? Por sinal. Mas o assunto não é ela, o assunto se tornou a influencer do TikTok, Vanessa Lopes. Porque a Vanessa Lopes entrou lá e, num primeiro momento, achava-se que ia ser interessante, porque ela já tinha uma rusga por causa de macho aqui fora, né? Aqueles machos tóxicos, né? Com a Yasmin Brunet. E achava-se, então, que a história ali dentro dela, pelo menos, giraria em torno disso. Mas, conforme os dias foram passando, a Vanessa Lopes começou a apresentar um comportamento extremamente estranho. Inclusive, se vocês estão assistindo ao BBB 24 e têm, né, suas opiniões a respeito desse reality show, por favor, comentem aqui, né? Porque assim a gente vai ficando na mesma página, vai conversando aqui sobre, né, algo que é familiar para vocês. Mas ela começou a apresentar um comportamento estranho na medida em que, do nada, ou nunca nada é do nada, né? Mas, pelo menos, segundo a edição das câmeras e tal, né? Ela começou a apresentar um comportamento estranho na medida em que começou a dizer coisas sem sentido, começou a ver coisas onde aparentemente não havia, e começou a embaralhar o raciocínio dela em relação ao jogo, que foi deixando o pessoal lá dentro preocupado, mas deixou muito mais o pessoal aqui fora preocupado, porque ela começou a articular discursos que, na realidade, não faziam sentido nenhum. Na verdade, chegou um momento em que ela não conseguia completar uma frase, né? Ela falava e usava de frases soltas que não chegavam a lugar algum. Bom, a mãe dela veio a público, também uma pessoa influencer, né, do TikTok, né, enquanto se maquiava, fazendo ali a publi, né, das marcas que a patrocinam e tal, dizendo que estava tudo bem, que ela só estava tendo um arroubo de criatividade. Depois ela apagou esses stories, porque no mesmo momento em que ela postou esses stories, a Vanessa começou a intensificar esses sintomas de que algo não estava bacana na cabeça dela. Aí o pai dela veio a público, que é outro influencer também, ou seja, uma família de influencer, né? Já vou falar um pouco sobre isso antes de trazer o assunto principal aqui, que é o vídeo que eu quero comentar. Dizendo que obrigado por vocês se preocuparem, mas ela é uma moça que é acompanhada aqui fora e está sendo acompanhada lá dentro, e a gente está acompanhando também muito bem. Ele colocou panos quentes ali e tal, né? Só que, nesse momento, a Vanessa chegou num grau tão desconectado, né, fragmentado, que ela começou a enxergar uma realidade paralela dentro do programa, ao ponto de chegar a cogitar a possibilidade de o programa ter sido composto de atores e atrizes para testá-la, ou seja, o programa foi construído para que ela fosse a pessoa testada. Então, aí a gente já está vendo uma desconexão com a realidade, uma coisa persecutória, um transtorno paranoide, e apertou o botão e desistiu do programa, que foi a melhor coisa que ela fez, né? Saiu do programa. E agora não se sabe o que vai acontecer com ela. Provavelmente ela vai passar aí por um acompanhamento médico-psicológico. E aí, isso me chamou muita atenção, e eu queria fazer hoje, né, a live em cima disso, mas eu não queria simplesmente trazer questões aqui elucubratórias ou ficar aqui especulando, né? Não é essa a proposta do nosso Domingo é Freud. Vocês sabem, me acompanham, eu sempre trago embasamento. E encontrei na internet a análise
de um psiquiatra que eu já acompanho, inclusive, que é o Dr. Marco Abud. Ele tem um canal sobre saúde da mente, é um canal enorme, está com quase 3 milhões, né, de inscritos, e ele trata muito sobre questões relacionadas à ansiedade, né? Como eu sou uma pessoa que tem o transtorno de ansiedade, né? Então eu vejo sempre o canal dele, eu gosto muito da forma como ele se expressa, ele tenta trazer uma maneira bastante acessível de falar sobre medicina, sobre psiquiatria, e ele fez um vídeo, né, extenso, grandão, analisando a questão da Vanessa Lopes. A gente vai perceber, né, que ele não acompanhou, né, ele foi brifado pela equipe dele, e em cima disso ele fez uma análise médica. E eu fiz um compacto desse vídeo, né, peguei ontem aqui, fui cortando as partes mais interessantes, para trazer aqui, mas não no sentido de antagonizar com o doutor Abud, né? Mas mais no sentido de dialogar de fato, né? Quer dizer, eu que estudo questões relacionadas à psique humana, né? E agora estou começando, né, minha formação em psicologia junguiana, finalmente, EBA, ainda está no comecinho, né? Brevemente eu trarei para vocês aqui outras questões do universo da psicologia analítica, mas já estudei Freud por conta, já falei milhões de vezes aqui, né, do mestrado e do doutorado, e agora estou mergulhando em Jung, então eu não quero antagonizar com o doutor, pelo contrário, eu vou até deixar algumas questões aqui que provavelmente ficarão abertas, e seria muito bacana se esse vídeo chegasse no Dr. Abud, porque é uma pessoa que eu gostaria de trazer aqui para conversar conosco no Domingo é Freud, né? O problema é que o canal dele é grande, ele é uma pessoa ocupada, e dificilmente ele teria, né, interesse em chegar num canal que ainda é pequeno, e um canal que eu faço aqui para poder conversar com vocês e tal. Mas seria excelente se a gente conseguisse estabelecer esse diálogo, né? Então eu peguei esse vídeo dele, cortei algumas partes que eu acho interessante e quero comentar com vocês aqui, né? E antes de eu colocar esse vídeo, eu vou fazer aqui uma turnezinha pelos comentários, que eu estou vendo que vocês estão comentando bastante, e acho muito bacana isso, né? Porque a gente ficou um tempinho fora aí, a gente sabe como o algoritmo é cruel com quem para um pouquinho para respirar e depois esquece o canal, né? Quer dizer, o algoritmo meio que deixa o canal de lado porque entende que não está se produzindo. Não, é que eu me recuso a me tornar escravo do algoritmo, né? Tá aí meu querido Babalim dando feliz aniversário para minha mãezinha, ó lá, né? A Nívia já tá dando boa tarde aqui, ó. Tô com um olho no peixe e outro no gato, na janela ao lado assistindo meu Parmeirinha. Pois é, né? O Palmeiras é aquele time que ganha tudo, né? Encontrar o técnico perfeito. É uma doideira. A Luciana falando que adoramos o BBB. Sim, temos o pay-per-view aqui, né? Olha, meu querido Alexandre Gentil, né? Mandando um boa tarde aqui pra gente. A Luciana perguntando se é o inconsciente coletivo. Tudo que tem, tudo que é colocado dentro do BBB são representações dos arquétipos de uma sociedade comum, né? Então, obviamente que tem a ver aí, sim, com o inconsciente coletivo do Jung, né? A nível, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, concordo. Mas eu não assisto. Não tem problema, né? Eu acho que quem não gosta, não gosta, né? Eu, por exemplo, não gosto de férias com Waze, que é outro reality show, e tem gente que adora, né? Tá aqui, deixa eu ver aqui. Tá aqui a Luciana também, ó, os pais dela só estão preocupados com o dinheiro que ele rende com a juventude, que ela rende com esta juventude. Vou falar sobre isso assim que a gente entrar nos comentários do doutor aqui, né? Eu gosto do BBB, mas normalmente começo a acompanhar mais para frente. Nessas primeiras semanas, acho que ainda é muito inchado, muita gente que nem vale a pena tentar entender quem é
porque logo vão sair. Isso é verdade, né? E esse ano teve muita gente aí, né? Foram acho que 26 participantes na primeira semana, né? Li que poderia ser transtorno psicológico denominado nomofobia. O doutor Abud, ele não gosta disso, né? Desse termo. A gente vai ver um pouco disso. Eu também acho que tem outras questões aí, né? Pelo pouco que eu estudei do ponto de vista da psicologia e da psicanálise, tá? Não da psiquiatria. Sou um grande entusiasta da medicina, da psiquiatria. Acho que se eu tivesse estudado medicina, eu ia para neurologia ou para psiquiatria, mas eu não posso fechar a questão em relação a assuntos médicos. O que eu posso fazer é ler, entender e, enfim, né? Concordar na medida da coerência, né? Irritabilidade, quietação, dificuldade de concentração, além de poder também dar a sensação de isolamento social. Tem um pouco disso também, né? Segundo o que eu penso, o doutor, vocês vão ver que não pensa exatamente assim. Mas, como eu disse, saudade das lives do Doni, ó, as melhores do Domingão. Muito obrigado, Alexandre. Vamos lá, então, gente. Eu vou colocar aqui para vocês, né, os trechos do vídeo que eu selecionei para a gente poder conversar, né, do doutor Marco Abud, como eu falei, uma pessoa que eu não conheço, gostaria muito de conhecer, mas admiro o trabalho e acompanho, inclusive, né, porque muito me ajuda nos meus próprios transtornos de ansiedade e tal, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, e vocês me dizem, tá? Digam aí se, por um acaso, o som está saindo a contento, tá bom? Porque aqui a gente trabalha de uma maneira quase artesanal. Eu tenho que soltar o pause, comentar, parar o vídeo e assim por diante. Então, vamos lá ver o que o doutor Abud fala, e eu vou fazendo as minhas considerações, vou pausando e a gente vai conversando. Vamos lá. Opa! O áudio não está saindo, gente? Que coisa. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Vamos remover e vamos tentar subir novamente aqui. Só um segundinho, tá? Vamos ver aqui. Parar a tela e vamos tentar apresentar por arquivo de vídeo. Sem áudio do doutor. Vamos tentar aqui. Espera aí. Olá, olá. E agora, como é que tá? Transmitindo aqui, vou tentar transmitir isso ao vivo no YouTube e no Instagram, para nós podermos falar aqui do caso da Vanessa. Digam aí se aí o áudio está saindo. Saiu há pouco tempo. É uma live que não agora estava sim, programada, maravilha, mas ótimo. minha equipe me atualizou em tempo real. Eu fiz aqui a minha pesquisa e... Desculpa, gente, eu tentei fazer aqui um bem bolado, mas de fato o áudio vai sair melhor aqui, que é melhor para mim também, porque assim eu consigo controlar melhor as pausas que eu tenho que dar. Então vamos lá. Eu me senti aí na obrigação de comentar. O que eu preciso responder para vocês então nessa live de forma bem objetiva? Ela devia sair, não devia? Qual é o diagnóstico dela e, enfim, o que é que está acontecendo com essa menina, né? Na verdade, eu já vou direto ao ponto. Na verdade, não é que ela tinha que ter saído, porque, pelo que eu vi, ela desistiu. Não, ela tinha que ter sido retirada o mais rápido possível. Foi um erro crasso da própria TV Globo quanto da família dela, né? Ela tinha que ter saído. Ela não deveria ter esperado que ela desistisse. Isso foi... Eu acho que aqui, gente, o doutor Marco, ele estava tentando procurar o termo correto, mas talvez o que ele quis dizer é que ela não devia nem ter entrado, né? Isso que a gente olha de fora, as reações que essa menina começou a ter lá dentro, talvez ela não tivesse nem ter entrado. Isso é um problema porque, assim, claro que a TV Globo precisa da audiência.
e precisa colocar elementos ali que garantam, aliás, para o enredo o mínimo de entretenimento. Então, talvez a equipe de psicólogos e psiquiatra desse programa tenda a ser mais leniente com algumas coisas, confiando, né, que não serão, que não haverá sintomas ali que sejam tão drásticos, né? Mas eu acho que o que o doutor está tentando dizer aqui é o seguinte, não devia nem ter entrado, né? Vamos lá. Um erro, um absurdo, e ela não tem nenhum quadro relacionado à ansiedade. Eu sei que está acontecendo, né, a Maratona Viva-Livre de Ansiedade, a última coisa que ela tem é um quadro ansioso. Esse quadro não é devido à fama, não é devido ao fato dela estar no Big Brother, não é devido ao fato de, sei lá, alguma outra coisa que possa ter ocorrido lá dentro, não é devido ao assédio dos fãs, não é devido a nada. É nesse ponto que eu gostaria, inclusive, de dialogar, né, com o que o doutor está falando aqui. Porque, claro, ele depois vai dar uma explicação fisiológica muito drástica, inclusive, né, bastante pragmática e bastante direta. Mas a gente sabe que, do ponto de vista psicológico, transtornos que têm a ver com a fisiologia do cérebro, né, ou seja, transtornos bioquímicos, eles podem ser intensificados pela interação com o meio. Se vocês assistem às minhas lives, vocês podem procurar nas playlists aqui de estética, eu falando de Byung-Chul Han, que é um filósofo contemporâneo que vai falar da sociedade do cansaço, em que ele diz que a nossa sociedade hoje em dia é orientada para a alta produção sem julgamento. Então, você precisa, a todo momento, se expor para se tornar relevante dentro de um meio. Isso de uma maneira muito resumida, que vocês podem olhar depois no vídeo, né? Então, aqui ele vai, claro, né, como psiquiatra, ele vai fazer o papel dele de analisar do ponto de vista da psiquiatria, do ponto de vista do cérebro, de como, né, a química do cérebro age, né? Mas eu gostaria de colocar isso, né, inclusive em perspectiva de diálogo, como eu disse, não de antagonismo, a gravidade do meio, né, e as coisas que podem acontecer quando a pessoa é deslocada do seu meio ou deslocada da sua rotina, e se já tem uma propensão biológica para isso, obviamente que vai se intensificar. Ela deveria ter sido retirada desse programa ontem no máximo. Foi um absurdo ter deixado ela até hoje, e se ela não tivesse saído, assim, seria quase que criminoso a família dela não retirar ela do programa, e a TV Globo também não. Mas por quê, né? Vamos aos fatos, vamos justificar, né? Não, família ansiosa, problemática, mas não é isso não, o buraco aqui é mais embaixo. Vamos lá. Por quê? Por quê? Isso aqui é especialmente importante para todo mundo, e quem é psicólogo tem que saber isso daqui. Eu sei que vocês não sabem, eu sei que a maioria dos psiquiatras não sabe, mas isso daqui é coisa de psiquiatra. Outros médicos não têm como saber fazer esse tipo de avaliação, porque é da minha profissão. Igual eu não sei avaliar dor de garganta muito bem de ninguém. Por quê? Vamos lá, vamos para a nossa apresentaçãozinha, muito rápida, sucinta, para que a gente possa entender. Eu vou colocar umas partes aqui do programa mesmo, e se eles cortarem, bom, enfim, acho que pelo menos vocês... Tomara que não cortem também a nossa live, né, com esses trechos do BBB aqui, mas vamos lá. Conseguem ver um pouco, né? Então vamos lá, vamos ser direto ao ponto. Então, assim, como é que a gente faz um diagnóstico? A gente faz pelo número de sintomas, tempo, prejuízo, não é melhor explicado por outro diagnóstico, não é devido à intoxicação por substâncias. Eu não consigo ver nada disso, o que eu consigo ver é qual é o tipo de sintoma que ela tem. E isso é uma coisa que não é simples de fazer, isso é feito por um único tipo de instrumento, que é uma anamnese psiquiátrica, tá? Para isso que serve, não é psicopatologia, não é uma coisa assim desse outro mundo. A gente usa de um tipo de psicopatologia para fazer, mas o número de sintomas eu sei, e a partir disso eu sei que ela tinha que ser retirada o mais rápido possível. Mas por quê? Vamos lá. Bom, então aqui, ó, vamos colocar aqui um videozinho dela, dando uma explicação muito bacana aqui. Vamos lá. Na frente. Você que voltou do paredão. Você e você. Dormiram na minha frente. Pra mim, está no final do universo. É engraçado quando ela pega esse meu negócio aqui, comecei a olhar pra cá.
E também vi um monte de estrela, mas eu tô viajando real. Tá viajando. Mas é porque tem uma pedra e a pedra reflete esse negócio verde e um monte de estrela aqui. Então eu tô viajando, mas se minha viagem for boa, eu pelo menos tô jogando, é melhor tu apertar aquela porra daquele botão. Não, vai apertar o botão, não, Vanessa. Gente, eu vou mentir que não, porra. Não, você não vai, eu quero só... Bom, basicamente, nesse vídeo que a gente vê que ela tem uma teoria que é o negócio dos olhos, e ela tem uma coisa muito boa aí, que ela tem uma parte dela que acha que está viajando. Isso é uma coisa excepcional, porque nem sempre as pessoas conseguem perceber. Isso quer dizer o quê? Que ela... Isso é interessante que ele vai falar, né? Sempre eu faço terapia há muitos anos, né? E sempre o que eu converso com a minha terapeuta, às vezes eu digo a ela, né? Eu acho que isso aqui eu tô pirando, eu tô com medo que isso aconteça comigo, eu tô com medo que vai, né? Em algum momento de estresse e tal, eu estou com medo que eu estou perdendo a capacidade de julgamento. E ela sempre diz, fala, se você está com medo de acontecer assim, é porque não vai acontecer, porque quando a pessoa está já num processo avançado de distorção da realidade, normalmente ela não percebe isso, ela não tem o senso crítico. Então, o que o Dr. Marco está falando aqui é que, embora, né, isso vai ficar muito pior, né, essa desconexão dela com a realidade, pelo menos ela ainda tem aquele quesinho, né, de ter um pé na realidade, um pé num plano, né, psíquico que diz para ela, bom, talvez eu esteja ficando louca. E é bom porque é muito mais fácil de você tratar, então, o paciente, né? Vamos lá. Tem uma teoria que ela mesma tem a hipótese de que pode ser que ela esteja viajando. Isso é bom. Isso quer dizer que a crítica dela está parcialmente preservada, o quadro não está tão grave, né? Mas vamos ver que teoria é essa, vamos ver se a gente consegue entender essa teoria da Vanessa, né? Então vamos lá. Aqui mais um vídeo. Esse é ótimo. Vamos ver se fica melhor. Ali. E essa aqui. Isso. Estamos no jogo. Vambora. Eu vou dormir aqui. Tá dormindo hoje? Pode dormir aí. Dorme aí. Fica no meu lugar. Vocês perceberam o que ela fizeram? O que ela fez, aliás, desculpa, o que ela fizeram. Vocês perceberam o que ela fez? Ela pega a mão da menina e começa a apontar para aquelas figuras dos olhos, e ela não diz nada, ela só fica... ou seja, ela criou na cabeça dela um padrão ou uma teoria, mas ela não consegue expressar isso em palavras. Ela supõe que a outra pessoa deva entender o mesmo raciocínio que ela está tendo. E vocês viram que a expressão da colega ali foi meio que, né, ué, que é isso? O que está acontecendo? Por quê? Porque, e isso o doutor vai falar daqui a pouco, né? Chega um momento em que você não consegue mais fazer conexões linguísticas entre aquilo que você está pensando e aquilo que você quer dizer com isso, né? Vou deixar o link aqui da Sociedade do Cansaço, sim, Nívia, né? Logo no finalzinho aqui, me lembrem disso, por gentileza, que eu vou colar o link aqui para vocês sobre o meu vídeo da Sociedade do Cansaço. Com a menina na cama. Tava dormindo eu, Pitalzinho e Fernanda. Pode ver, Cláudio. Eu vou dormir no quarto da fada. No rosa? Oi? Você tá dormindo com quem não no fada? Eu tô dormindo com a Anne. Não tem importância, só que eu tirar. Tentar dar uma tá livre também, tem a cama da Ali. É melhor pra mim. Agora, ó, presta atenção agora. Eu dormir com a Anne. Eu vou dormir. Não, nem tô dormindo. Boa noite. Boa noite. Nem que eu durma no chão. Relaxa. A de casal tá a Kelly e o Michel. Deixa ele se não entendeu nada, né? Tá, agora ela vai tentar explicar melhor. Pra mim, quem tá aberto? Quem tá aberto? Juninho. Pitãozinho. Vini. Eu. E a Giovana. Pode ser que eu ainda tô analisando a Giovana, mas acho que a Giovana... Não. Então,
Mas então, exato. A gente vai ver com o tempo. Perceba o gestual, Deixa né? eles pilharem e se... Bom, resumindo, alguém aqui entendeu o que ela quis dizer com os olhos? Não. Porque tem aparentemente uns olhos na casa, que é uma coisa de mau gosto. Eu achei, talvez, referente ao Big Brother, que foi o livro lá do George. Então, como eu falei, né? Como o Dr. Marco provavelmente não acompanha, ele foi brifado pela equipe dele, aqueles olhos são fotos, né? Dos olhos de cada participante, que foram colocados ali em porta-retratos. Concordo com o Marco Abud, que é de extremo mau gosto, é feio pra caramba, né? Mas são os olhos dos participantes. E mais adiante a gente vai ver que a Vanessa encanou que o olho dela estava num lugar onde ficava uma sombra, então ficava mais escuro em relação aos outros. Isso ele entendeu como um sinal de que havia ali algo direcionado a ela, seja um sinal, seja uma forma de mostrar que ela está na mira, enfim, a gente nunca vai saber exatamente como funciona, então, essa fragmentação do juízo, do senso crítico, né? Mas ela deu uma explicação para a outra sobre os olhos, que a outra não entendeu. E aí a outra teve a paciência de perguntar novamente. E ela deu esta explicação, que vocês podem até não ter ouvido, mas vejam de novo, que é impossível entender. E é impossível e não faz nem sentido, basicamente não faz sentido nenhum isso, né? Isso lembra muito as explicações que às vezes nossa ex-presidente Dilma, independentemente do partido que você seja, às vezes ela dava para algumas coisas. Isso é uma coisa que não é inteligível, não dá para entender, tá? Então, não é uma coisa que a gente tem, se a gente quiser, isso não tem quem quer, tem quem pode. Então, que a gente consegue... Aqui, ó, isso. Aí ele vai repetir aqui mais um videozinho, né? Então a gente já viu que tem uma alteração na forma do pensamento. Isso não é minha opinião, isso é uma análise que você vê, né? Então isso é o que eu sou treinado para fazer, tá bom? Mas é só porque eu sou psiquiatra e todo psiquiatra deveria saber fazer isso. Ela me deixa a pessoa lutar até ela ver o pior de todo mundo. Essa parte é ótima, gente, porque daí ela entrou numas que todo mundo que está ali dentro do BBB eram atores e atrizes, né? E estavam, então, portanto, encenando, né, para cima dela. E estavam, de alguma forma, encenando para justamente enganá-la, ludibriá-la, né? Vamos lá. Por isso que o meu olho é o único apagado ali. Gente, vocês são atores, todos, não é? Pode falar agora. Entrega o jogo, porque aí, ó... Não, Vanessa, respira, Vanessa. Eu sei, você vai tentar me pagar de doida. Não eu já tô entendendo isso aqui. Doida. Não, você me falou que você era atriz, você me falou que você era atriz. Mas não quer dizer que eu seja atriz na vida. A profissão é ser atriz. Eu sou de profissão. Então eu tenho que ser eu não quero que eu que os outros. Beleza. Deixa eu só descompartilhar esse vídeo aqui e recompartilhar, porque como tá dando uma travadinha para mim, é possível que daqui a pouco comece a travar para vocês também. Enquanto isso, a gente vai interagindo aqui, tá? Espera aí só um pouquinho que eu vou subir, deixa eu ver aqui, o outro arquivo que não, é o mesmo arquivo, na verdade, né? Mas é um arquivo mais leve, né? Que não vai travar tanto. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Muito bem. Tá aqui. Então, perfeito. Achei. Agora eu vou compartilhar certinho. É aquela velha história, né, gente? A gente que bate o pênalti, corre para defender. Apresentar arquivo de vídeo. Vamos achar aqui. Área de trabalho. Prontinho. Agora sim. Ela devia sair. Aí voltou para o começo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho. Bom, aqui. Nesse ponto ele vai começar a explicar, né? Enquanto isso, deixa eu só marcar aqui a presença, né, dos meus queridos, né, do Sociocrônica, marcando presença na live. Já estávamos com saudade. Muito obrigado, Fio e o Ravenk, que tem um canal maravilhoso.
A Nívia está pedindo para colocar aqui depois o vídeo da Sociedade do Cansaço. A Maria Clara está falando que horrível a comparação com a presidente Dilma. Eu acho que aqui, Maria, assim, eu não vou passar pano, tá? Mas acho que ele quis dizer em relação àqueles discursos que a Dilma às vezes tinha um pouco de dificuldade para concatenar as ideias. Mal sabíamos, né, que o último presidente que a gente teve não sabia nem falar, né? Então eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Hoje ela é presidente do Banco dos BRICS, né? Que ela achou, mas ela achou um significado lá que só ela consegue ver, e ela está tentando explicar. E não faz o menor sentido, porque, assim, não faz o menor sentido. Depois podem ver, eu acelerei aqui, mas não tem lógica nenhuma, né? Como é que a gente chama isso? Então, isso aí a gente dá nome, tá? Psiquiatra tem que saber dar nome, psicólogo tem que saber também para fazer diagnóstico, tá? Então, só tem uma forma de fazer diagnóstico, que é esse método, que é o que a gente fica treinando 3 anos na residência, não é todo mundo que sabe fazer. Mas isso é o quê? É uma alteração na forma do nosso pensamento. Muito interessante agora. Isso é muito específico, tá? Mas quando o psiquiatra ele vai te consultar, um psiquiatra bom, antes dele estar prestando atenção no que você está falando, no conteúdo, ele tem que estar prestando atenção na forma do seu pensamento. Isso é um psiquiatra bom, tá? E a forma é assim, tem o começo e tem o fim do pensamento. Isso é normal. Só que tem outras coisas que podem acontecer nesse meio do caminho. Você pode começar uma ideia, aí fugir para uma ideia nada a ver e depois voltar. Você pode, na verdade, começar na ideia, aí você sai dela e vai para lá e vai para cá. Você não consegue chegar no final da ideia que você queria. Você pode começar a dar voltas na ideia e não consegue chegar numa conclusão nenhuma. Aqui, ó, ela começa a dar voltas e voltas e voltas e voltas na ideia. E assim, você entende que ela está falando do quadro, mas assim, logicamente você não entende porcaria nenhuma e qual conclusão que ela chega. Ela não chega a conclusão nenhuma, né? Então você fica dando volta. Isso daqui você pode fazer voluntariamente quando você não quer responder uma pergunta. Por exemplo, o debate político é meio que isso, né? Mas isso é voluntário, você vê que a pessoa está fazendo de propósito. Final. Interessante essa colocação que ele coloca, colocação que ele coloca é ótimo, né? Interessante essa forma como ele explica, porque de fato, né? Às vezes a gente usa de subterfúgios que são da ordem da retórica. Você começa a tergiversar em torno do assunto principal, justamente para se defender com evasivas. Isso de uma maneira consciente, que não é o caso aqui da Vanessa Lopes, conforme ele está analisando, né? Ele vai mostrar uma outra variação que aí sim tem a ver com algo involuntário, né? E ela tem um discurso tangencial também, porque ela vem, aí ela passa do lado, e depois volta e vai lá e vem para cá, mas e um pouco arborizado, mas basicamente é um discurso circunstancial, uma alteração formal do pensamento. Só o psiquiatra percebe isso, e isso daqui não é uma coisa que a gente tem, e obviamente isso não é provocado intencionalmente. Por quê? Porque ela está querendo provar para a pessoa, né? Ela não está fugindo do assunto, ela está querendo que a pessoa entenda, e não dá para entender porcaria nenhuma do que ela está falando. Bom, vamos ver aqui mais um videozinho. Então a gente já viu que tem uma alteração na forma do pensamento. Isso não é minha opinião, isso é uma análise que você vê, né? Então, isso é o que eu sou treinado para fazer, tá bom? Mas é só porque eu sou psiquiatra e todo psiquiatra deveria saber fazer isso. Ela me deixa a pessoa lutar até ela ver o pior de todo mundo. Por isso que o meu olho é o único apagado ali. Olha lá, gente, é o olho vocês apagado. são atores, todos. O olho não é? coberto. Pode falar agora. Entrega o jogo, porque ó. Não, Vanessa, respira, Vanessa. Eu sei, vocês vão tentar me pagar de doida. Não eu já tô tô fazendo isso aqui. Doida. Você me falou que você era atriz, você me falou que você era atriz. Mas não quer dizer que você já fez na vida. A profissão é ser atriz. Olha que interessante que ela fala, né? Vocês duas são atriz. E elas dizem, mas isso não significa que eu seja atriz na vida, né? Eu sou atriz, inclusive a Bia até vai dizer, eu sou atriz, mas eu nunca atuei. Eu tenho, né? Ela deve ter o DRT, sei lá, alguma coisa assim, mas ela não é atriz de profissão. Então, a Vanessa criou ali uma fantasia de que todo mundo ali é ator, todo mundo ali é atriz, e eles estão, de alguma forma, encenando em torno dela para poder engoli-la dentro do jogo, né? Algo bastante relacionado à síndrome persecutória, enfim, né? Transtorno paranoide, enfim.
Vamos continuar lá. Atriz. Eu sou de profissão. Então eu tenho que ser eu não quero que os outros chamem. Então, aqui a gente vê uma coisa bem interessante, né? Com base no fato das duas falarem que são atrizes e em base em alguma coisa do olho, que eu não entendi o que é, ela tirou uma conclusão, uma interpretação de que elas eram personagens não reais. E isso, da forma que ela falou, e com esse grau de convicção, isso não é uma simulação. Muito provavelmente não é. Por quê? Porque é meio desorganizado também, né? Não é uma coisa que é... Sim, se consegue entender totalmente isso que eu falei. Eu dei uma traduzida para vocês, tá? Mas ela interpretou algumas falas e a porcaria do olho como o fato de que, então, elas estão sendo atrizes lá. E isso tudo não deu para entender muito bem se você não traduzir, mastigar e pensar um pouquinho. Isso não tem como ser simulado, tá? Isso é uma alteração no conteúdo do pensamento. Por isso que a gente faz essa divisão, para isso que serve essa porcaria desse exame psíquico e dessa psicopatologia, que tem 1 milhão de cursos por aí, e normalmente eles não ensinam muita coisa na prática, mas assim, isso é uma alteração no pensamento. A gente vê forma, pensamento e velocidade, né? Forma, a velocidade está lá também, mas será forma, conteúdo e velocidade. Forma e conteúdo é uma coisa que a gente aprende, inclusive, também em estética e história da arte, né? Quando a gente vai analisar as coisas do mundo, né, em fenomenologia, já vamos falar de fenomenologia aqui também um pouco, porque ele vai citar um autor muito interessante. A forma e o conteúdo é sempre, assim, é o calcanhar de Aquiles, né? Analisar a forma e o conteúdo das coisas, né? Vamos ver como ele vê isso do ponto de vista da psiquiatria, né? Mas... como é que a gente vê o conteúdo do pensamento? Isso o psiquiatra poderia perguntar para ela, deveria perguntar. Como você chegou a essa conclusão? Como é que foi? Quais os passos lógicos que você percorreu? A explicação ela não é lógica. E ela não é argumentável. A gente teve que traduzir. Ela está aberta parcialmente à possibilidade de um erro. Isso é um bom sinal, é um ótimo sinal. Porque chega um ponto em que a pessoa já não está mais aberta à possibilidade dela estar errada. Tá? Isso a gente chama de uma interpretação delirante. Isso não há dúvidas. Para isso, nós usamos a única psicopatologia que talvez preste para a gente fazer o diagnóstico, não a única, mas eu acho que uma das únicas, que é a psicopatologia de Jaspers. Isso não é minha opinião, você pode ter a opinião que você quiser. Isso assim é como um psiquiatra analisa, isso daqui não está... Se você quiser, enfim, discordar, você faz uma outra apresentaçãozinha aqui para mim. Estou brincando, mas é porque isso é a nossa profissão. Eu vou ficar com o ato falho do doutor aí, dizendo que está brincando, mas ele não está brincando. Ele, de fato, tem a plena convicção daquilo que ele está falando, mas ele cita aqui Karl Jaspers, né, que é um filósofo e psiquiatra alemão que nasceu aí nos anos 1880, viveu até 1869, ele era contemporâneo do Jung, inclusive, né? E se de um lado ele desenvolveu, né, grandes teorias do ponto de vista da psiquiatria, ele também desenvolveu uma filosofia muito avançada para o tempo dele. Ele foi beber na fonte de Kierkegaard e Nietzsche, portanto, ele era um existencialista, foi professor da Hannah Arendt, né? E ele trabalhava justamente com a fenomenologia. Grossíssimo modo, o que ele dizia é que o ser e o mundo, eles vivem como uma espécie de organismo único. Não existe separação entre ser e mundo. E isso, obviamente, seria o céu e o inferno da existência. Dentro do existencialismo, grossíssimo modo, ainda posso falar mais do Karl Jaspers aqui, se vocês quiserem, né? E vou até aproveitar aqui para poder comentar um pouco mais o que vocês estão falando, antes que a gente continue, né? Nós temos aqui a Nívia dizendo, né? Agora eu também tenho um psiquiatra experiente, tive 2 consultas e já foi muito boa a troca. Isso é ótimo, né? Porque normalmente, infelizmente, principalmente se a gente vai num serviço onde a demanda é muito maior, muitos pacientes e pouco espaço para alocar tantos pacientes com tanto sofrimento, a tendência é que o médico olha para a pessoa, o que você está sentindo, toma esse remédio, volta daqui 2 meses. E o interessante do psiquiatra é justamente ter essa escuta também, né, que se faz
na clínica. Então, que bom, Nívia, que você conseguiu aí, né, encontrar um bom profissional que está lhe atendendo. André Alves, que bom você voltou, feliz 2024 para todos nós, né? E o Felipe também está dando boa tarde. O Daniel Babalim está falando, achou que estava no show de Truman. É engraçado, eu não pus essa parte aqui, Baba, porque senão ia ficar muito longo, mas ele chega a falar, não tem a ver com isso também. Na verdade, assim, porque ele está fazendo uma análise estritamente psiquiátrica. Mas é como eu disse, se a gente pega a psiquiatria e conjumina isso com a psicologia, com a psicanálise, com a psicologia analítica, você consegue sim chegar a algumas conclusões que o fato de haver um distúrbio bioquímico do cérebro deixa vulnerável a certos gatilhos, né? O Aristóteles está falando, Dilma foi torturada, vale lembrar, uma sobrevivente, exatamente. E o exemplo foi infeliz do Dr. Marco, infelizmente, justamente porque tem outro, vou citar o caso de um outro artista, que é o Ricardo Duarte, o Rogério Duarte, músico, né, e artista que também foi torturado durante a ditadura, e conforme ele foi ficando mais velho, ele tinha, assim, dificuldades de articulação na fala, causadas, primeiro, pelo trauma, e segundo, pelas sequelas físicas, né? Então, é bom também deixar isso aqui marcado, né? Às vezes sintetiza tanto que os outros não entendem, mas o problema está na limitação cognitiva do outro, não de quem explica. Em alguns casos, sim, né? Em alguns casos, talvez isso aconteça. E dependendo das relações que essa garota mantém, tem gente que pode até pirar nessa síndrome persecutória, né? Não, então, ele vai falar isso, né? Porque do ponto de vista da química do cérebro, né? Bioquímica, se isso não for tratado, isso vai tendo prejuízo físico a médio e longo prazo, né? Ele vai falar aqui daqui a pouco. Se as pessoas soubessem sobre fluxo e conservação de uma energia, entenderia a frase da Dilma. Também tem isso, né? Fenomenologia, né? O Alexandre está falando, com certeza, tem tudo a ver com a fenomenologia. Dependendo das relações que essa garota mantém, tem gente que pode até piorar, que foi o que ele havia comentado agora há pouco. Vamos continuar, porque o doutor Marco vai falar justamente quais são os prejuízos aí que podem ser, inclusive, irreversíveis. Tá? Então, a interpretação delirante, ela é basicamente quando você você se sente perplexo no mundo, o mundo está estranho, alguma coisa está estranha, você não sabe o que é, você fica extremamente aflito, por quê? Porque as coisas estão estranhas. E aí, de repente, você acha, as coisas unem de uma forma bizarra, e você acha uma explicação que dá algum sentido para aquela estranheza no mundo. Quem inventou este conceito, quem criou esta metodologia, foi esse cara chamado Karl Jaspers, ali no início do século XIX, e a gente ainda usa isso para ver se uma pessoa está delirando ou não. Então, a gente não usa para ver delírio se a informação é verdadeira ou falsa. Pode ser que seja atriz, pode ser que não seja atriz, não importa. Importa como que a gente vê a experiência que a pessoa chegou na conclusão. Então, para você enganar um psiquiatra, você tem que ser muito bom. E o psiquiatra tem que ser muito, mas muito ruim, tá? Isso, então, é o quê? É um significado que vem de novo. Esse de novo seria, entre aspas, em latim, seria do azul do céu. É um significado que você deu para explicar uma perplexidade da sua cabeça naquele momento, tá? E ela tem uma crítica parcial. Então, isso dito, são, né? Duas observações de sintomas que ela estava tendo. Isso não faz diagnóstico. Porém, nós temos aqui uma hierarquia, tá? De como nós valorizamos os diagnósticos e os tratamentos. Isso daqui é uma coisa bastante antiga, mas e tem gente que acha que está certo, errado, mas não importa isso na prática, porque na prática, isso daqui a gente tem que usar. Por quê? Porque isso vai dar para a gente a prioridade do que a gente vai fazer. A gente nunca vai tratar um transtorno borderline antes de excluir totalmente um transtorno de humor, ou um espectro psicótico, ou um quadro ansioso. É errado fazer isso. Aqui ele, né, está colocando, obviamente, um diagrama, né, para poder fazer o diagnóstico. Eu vou só pular essa parte porque eu quero muito que vocês vejam a explicação que ele vai dar para o que ele considera que seja o problema da Vanessa, fora todos esses diagramas, né, para diagnóstico e tal. Aqui, ó, essa parte do Karl Jaspers é interessante,
porque daí ele vai chegar no cérebro e vai explicar exatamente como isso funciona do ponto de vista químico, né? Neuroquímico. E se fosse fácil fazer, a gente não faria 3 anos. E a gente usa esses instrumentos de psicopatologia e tá bom, e só. Então também aprender. Onde está escrito fenomenologia lá? Alguém falou aqui de fenomenologia, olha lá, fenomenologia, psicologia tá pequeno aqui para mim, eu não estou conseguindo ver, vou aumentar. Psicologia dos rendimentos, né? Psicologia da expressão, somatopsicologia, né? Então, aqui já começa a ver, então, um encontro entre aquilo que é da ordem biológica e aquilo que é da ordem psicológica, porque a fenomenologia, ela é um conceito filosófico, ela é um conceito abstrato, ela não pode ser provada, como, por exemplo, na psiquiatria. Teste, repetição, a fenomenologia é uma formulação do ponto de vista filosófico, mas que encontra ressonância ou serve como aporte para as ciências da saúde, né? Um monte de psicopatologia serve para muito pouca coisa na vida prática. A gente agrupa em síndromes. Síndromes é o conjunto de sintomas. Ela tem uma síndrome psicótica. Eu não sei o diagnóstico dela, mas isso é uma síndrome, é um conjunto de sintomas que nós chamamos de psicótico. Por quê? Porque a gente dá nome ruim para as coisas. Mas ela tem um pensamento descarrilhado, um pouco desagregado, circunstancial, e ela tem interpretações delirantes. Está escrito ali, tá? Não fui eu que inventei. Com base nisso... Essa parte que é interessante. Inclusive, o Dr. Marco, ele até fala, acho que vai falar mais para frente, eu já falou, que a psiquiatria é o anti-marketing, né, da medicina, né? Porque ele faz o marketing ao contrário, né? E agora a explicação de como isso funciona no cérebro. A gente sabe que, por conta desse quadro, não existe como isso ser psicológico nem social. Isso é orgânico. Por quê? Porque a gente estudou e ponto final. Tá? Isso não é questionável, não sempre questionar isso, você tem que ter uns argumentos muito bons. Mas a gente sabe que isso é causado por N motivos, mas existe um excesso de liberação dopaminérgica, principalmente em áreas do gânglios da base, e um excesso de liberação de glutamato no seu córtex pré-frontal. Isso é uma das coisas que nós sabemos que acontece. Agora, outros mecanismos estão envolvidos e nós não sabemos por quê, tá? Mas a gente sabe que isso aqui está acontecendo. E sem isso não dá para ter esse sintoma. E a gente sabe que se a gente não fizer nada, depois de um tempo, essa dopamina vai baixar, e aí a pessoa vai ficar com um déficit pré-frontal, que às vezes vai ser irreversível, porque o glutamato, ele né, é um neurotransmissor excitatório, mas em excesso ele é extremamente danoso e ele causa morte neuronal. Né? Então, quanto mais tempo ela ficar nesse estado, a gente ficar olhando, maior é o prejuízo cognitivo que ela vai ter na vida, entre solucionar problemas, em resolver, enfim, questões do dia a dia, em pagar contas, em conseguir tomar decisões, ela vai ficando cada vez com mais dificuldades. Isso tem muito a ver com o tempo que a gente demora para intervir. E isso daqui é um clinical chart. Se a pessoa teve isso no início, nós demoramos para fazer as coisas. O azul quer dizer que tem uma atividade, a quantidade de déficit. O verde, quanto mais verde, maior o déficit. Se ela tem isso e nós ficamos olhando e demoramos para fazer alguma coisa, em 5 anos, quanto de déficit ela vai ter? Então, no começo, ela tem 0 de déficit pré-frontal. Se nós não fizermos nada, ao longo do tempo, em 5 anos, ela vai ter uma grande parte dela com pelo menos 10% de capacidade intelectual e de resolução de problemas menor, e a maior parte do cérebro dela vai ter 20% a menos de capacidade de resolução de problemas. Olha como é fascinante, não é, o estudo da psiquiatria, e quão delicada é a situação, né? Porque, enfim, a pessoa ela tem uma liberação serotoninérgica elevada, que ele vai dizer aqui daqui a pouco, que pode ser biológico, pode ser algum outro fator. Isso libera uma quantidade imensa de glutamato. O glutamato ele aumenta, né, a euforia, pelo que eu pude entender aqui, só que quando ele vai baixando, ele vai matando neurônios. E aí a pessoa que não trata isso, ela começa a entrar num processo de demência precoce. No caso de uma pessoa jovem como Vanessa Lopes. Imagina se essa menina não for tratada, daqui 5 anos, né, é como ele falou, daqui a pouco a pessoa não consegue pagar uma conta, esquece a senha do Instagram,
ela consegue fazer coisas assim do ponto de vista físico, consegue dançar, consegue, enfim, mas vai esquecendo, vai entrando num processo de demência. E o que ele está falando aqui é que isso é um processo químico, né? Depois eu vou comentar um pouco sobre como existe aí, do meu entendimento, do meu ponto de vista, do que eu já estudei, da parte psicológica, psicanalítica, analítica, enfim, como é que isso se junta e possivelmente pode se tornar um problema ainda maior, porque obviamente que se a pessoa está fragilizada do ponto de vista químico no cérebro, a percepção dela vai ficar alterada e aí existem gatilhos no convívio social, né? Creio eu, né? Vamos lá. E aí ela pode conseguir dançar, pode fazer o que quiser, mas ela não vai conseguir entrar na conta do Instagram e vai esquecer a senha e vai, enfim, se embananar nisso tudo. Então, vai ser um grande problema na vida dela. Então, isso daqui, eu não preciso saber o diagnóstico, isso não é minha opinião, isso é fato. Isso não é psicológico, quem falar que tem que trazer muito gráficozinho para mim, porque eu trago os meus gráficozinhos, isso dá um certo trabalho, essa é a minha profissão. Isso é orgânico, tinha que tirar ela de lá rápido. E a psicóloga não tem, infelizmente, ela foi avaliada por um psicólogo, eu vi, psicólogos, vocês precisam saber fazer isso, mas eu sei que vocês não sabem, porque isso não é enfim, ensinado para vocês, e ler o DSM não dá para fazer isso, a gente tem que ver muito, isso não tem nada a ver com ansiedade não, tá bom? Isso não dá para você desenvolver por trauma, não dá para desenvolver porque alguém foi grosso com você, não dá, poxa, se desse, não dá, por que não? Foi testado já, tá? Gostaria que desse, mas assim, ela saiu do... Peraí, deixa eu dar um pause aqui. É aí que eu gostaria, então, de debater com vocês, enfim, né, e trazer também para as pessoas que trabalham com psicologia, com psiquiatria e tal. Beleza, ele aqui nos deu uma explicação do ponto de vista biológico, mas quando ele fala não tem a ver com ansiedade, não tem a ver com brigou com o namorado, não tem a ver com gatilhos externos, aí eu jogo uma pergunta, mas será que uma pessoa que já está fragilizada do ponto de vista físico, né, como ele está explicando aqui para a gente, acaba não sendo achacada por uma potencialização do seu meio? Várias vezes eu já conversei, inclusive, com a minha terapeuta sobre as questões das crises de pessoas que sofrem de transtorno borderline ou transtorno bipolar, que são as crises geográficas. Às vezes você tira a pessoa, ela tem uma propensão, ela tem bipolaridade, ela tem um transtorno borderline, e ela está medicada, está controlada, os níveis, né, cerebrais lá de todas as substâncias estão controladas, mas aí essa pessoa ela sai do ambiente onde ela tem a rotina dela. E o simples fato de ela se deslocar dessa rotina pode funcionar como um gatilho para fragilizar psiquicamente, o que pode, eu não sei, eu estou especulando, eu já falei que aqui eu estou, né, dialogando com o Dr. Marco Abud, isso talvez possa intensificar uma crise, né? E o fato dessa moça ter sido privada do contingente da vida cotidiana dela ali e colocada num ambiente em que, primeiro, a gente já sabe, ela é uma TikToker, ela vive um avatar. Isso acontece muito com quem está a todo momento existindo nas redes sociais. As pessoas que existem nas redes sociais, elas muitas vezes esquecem ou não conseguem mais se reconhecer fora delas, né? Isso é um princípio que tem muito a ver com uma geração que se construiu dentro das redes sociais, que se construiu dentro de um ambiente virtual controlado, dentro de bolhas em que tudo que essas pessoas fazem são aprovadas por aquelas que acompanham. E se a gente olhar para os pais da Vanessa Lopes, e aí que eu queria chegar, a gente percebe que eles precisam dar muita atenção para essa menina, sim, mas eu me preocupo, particularmente, porque se vocês olharem os pais dela, na verdade, são o espelho dessa menina, porque eles são os influenciadores mais velhos, né? Eles estão lá atrás de adesão,
nas redes sociais, e isso acaba passando para a filha, que é muito jovem. Ela verbalizou lá dentro do programa, antes de ter esse surto todo, vocês que estão acompanhando, ela verbalizou que ela não pode chorar em casa, porque os pais dizem que chorar é sinal de fraqueza, desistir é sinal de fraqueza. Então, a gente precisa ver também o ambiente. É óbvio que a pessoa pode, e como o doutor aqui está provando para a gente, segundo, né, a psiquiatria, que existe aí algo que tem que ser tratado, sim, com químicos, com remédio, remédio é ótimo, né? Com remédio e tal, para remediar a situação do ponto de vista químico. Mas o ambiente, do meu entendimento, né, e das coisas que eu estudo e leio e discuto com pessoas que sabem muito mais do que eu, a dinâmica social pode agravar, né? Deixa eu continuar aqui, daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários de vocês, a gente já está quase chegando no finalzinho, eu vou pular um pedaço aqui também. O programa, e eu espero fortemente que a família dela coloque ela urgentemente em algum tratamento, que ela não dê nenhuma declaração nas próximas horas, ou se for alguma declaração, que seja alguma coisa muito bem fake, maquiada, porque ela tem que estar em tratamento. Tá? E o tratamento para isso obrigatoriamente envolve um exame de neuroimagem, além de vários outros exames, envolve obrigatoriamente um tratamento medicamentoso. Isso não há dúvida, não é minha opinião. Se ela não estiver fazendo isso, o pessoal está negligenciando a saúde dessa moça. Tá? E eu sei que tudo isso pode ser controverso, pode não ser, mas isso não tem como alguém provar que eu esteja errado, eu duvido. Né? Eu sei que você doutor, sei que psiquiatria não tem um marketing. O que eu gosto do doutor é mas que ele é a boa notícia é que a gente não precisa acreditar na psiquiatria, ela acredita na gente, né? E é assim que a gente faz, e psicólogos, é assim que se faz um diagnóstico, tá? Então, qualquer curso que você fez de neurociência, de psicopatologia, de psicologia baseada em evidências, que você não sabe fazer um diagnóstico, e o diagnóstico só se faz por este tipo de instrumento, isso não é útil na prática, tá? Por isso que é muito importante que a gente aprenda a fazer um diagnóstico que serve. Mas esse quadro é muito raro de acontecer, muito raro, e isso provavelmente ela ou está com um tumor ou é uma coisa genética. Tá? Isso é que eu queria falar para vocês, porque aqui ele faz um diagnóstico que é meio, né, pragmático, categórico. Ó. Isso é extremamente importante. Não tem nada a ver com ansiedade, tem nada a ver com reunha. Não dá para você ter isso se você quiser, você pode se esforçar. Não dá. Não é trauma, não é crise de ansiedade, não é crise de pânico. Esse é um quadro que tem que ir para o psiquiatra. Não é igual à ansiedade. A ansiedade não deveria chegar no psiquiatra, que a gente trata sem remédio. Esse quadro não, tá bom? Então, isso não é. Mas aí eu gostaria de deixar uma pergunta ao doutor Abud, né? Quer dizer, eu tenho transtorno de ansiedade, tomo remédios para a ansiedade, já tem muito mais de 20 anos. Se o transtorno de ansiedade não é tratado com remédio, eu estou sendo enganado pelos seus colegas, doutor Abud, porque quem tem transtorno de ansiedade sabe que chega ao médico e fala, doutor, eu estou tendo crise de ansiedade. Ele vai passar lá o remedinho. Aí, dali 2 meses, você volta e fala, doutor, eu estou melhor, podemos reduzir? Ele, não, vamos aumentar. E aí, você vai continuar tomando um remédio a vida inteira. Então, aí, eu queria até, né, jogar para a arquibancada, se não tem que tomar remédio, porque é que os ansiolíticos são os mais vendidos dentro do contexto da farmacologia, não é? Na minha opinião, isso eu consigo saber sem precisar fazer o diagnóstico dela. Por quê? Porque por todo esse raciocínio que eu fiz, ela precisa de ajuda, precisa de remédio, e isso daí é para passar. É muito diferente de pessoas que têm ansiedade e roem muito a unha. Por quê? Porque isso é um quadro que a gente consegue fazer, por exemplo, por condicionamento, não é? Por isso que eu digo que a ansiedade se trata sem remédio. Por quê? Porque não, mas eu não estou dizendo que todos os quadros você trata sem remédio. Você tratar essa menina sem remédio é você fazer com que ela perca a capacidade de executar coisas na vida. Você tirar dela a capacidade de escolha. Não é bom, isso é maldade, tortura fazer isso. Quem falar alguma coisa diferente tem que me provar que é isso, tem que me provar e tem que provar que você tem muitos bons argumentos, senão você está fazendo um prejuízo à saúde pública. Mas esse quadro é muito raro de acontecer, muito raro, e isso provavelmente ela ou está com um tumor ou é uma coisa genética.
Olha só, né? Então, com essa afirmação, eu vou tirar o vídeo aqui, porque a gente já vai se encaminhar para o final, mas veja que ele é bastante seguro em dizer que ou existe aí uma disfunção genética, e disfunções genéticas acontecem em de várias ordens, né? Existem disfunções genéticas, ou ela tem um tumor, né? Ou seja, de fato, quando ele diz ali no começo, ela precisava ser retirada de lá, encaminhada para uma análise, ele não está brincando, né? A coisa é séria mesmo. E o que eu tentei trazer aqui é justamente, primeiro, porque eu acho fascinante essa questão da psiquiatria, como eu falei para vocês, e acho o doutor Marco Abud uma pessoa bastante interessante, que traz, né, de uma forma bastante mastigada, bastante para leigos, né, a psiquiatria, que é tão complexa, mas também quis trazer alguns elementos que eu vejo da filosofia, da psicanálise, enfim, até porque ele mesmo citou Karl Jaspers, né, Jaspers, né, que era alemão, que se por um lado foi psiquiatra, por outro também foi filósofo e trabalhou com a psicologia, não é? Vão dizendo aí o que vocês acham. Vamos fazer a nossa rodadinha final aqui de questões, né? Às vezes sintetiza tanto aqui, ó. O Paulo está falando, ó, às vezes sintetiza tanto que o outro não entende, mas o problema está na limitação cognitiva. A gente já tinha lido esse daqui, né? E ele também está dizendo, se as pessoas soubessem, tal, também já vimos, fenomenologia, como o Alexandre falou. Aqui, ó, o Alexandre falando, dependendo das relações que essa garota tem, a gente pode até piorar isso, a gente já tinha falado isso, né? Felipe, olha lá o Felipe dizendo, mas o programa nem liga, né, para a saúde mental, quando mais espetáculo e repercussão melhor. Exatamente o que eu falei lá no começo, né? Às vezes existe sim um filtro para ver se a pessoa não é muito fora da casinha, se ela não está assim já dando sinais de que ela não é uma pessoa que vai se dar bem naquela socialização. Mas esse filtro ele deve ser um pouco leniente com algumas coisas, porque afinal de contas precisa dar audiência. E se vocês se lembrarem, quem acompanha, o que foram as últimas 2 edições do BBB, que é aquilo lá, né? Já fui em velórios que de tão ruins que foram essas edições, provavelmente eles devem ter afrouxado um pouco aí para poder trazer um pouco mais de diversão, só que ao tentar trazer mais diversão, acaba, né, expondo gratuitamente, expondo de uma maneira pouco saudável as pessoas, né? E aí ele diz aqui também, ó, mas o programa nem liga para a saúde mental, isso, né? A Nívia está perguntando aqui, ó. Desculpa a ignorância, mas é por isso que glutamato monossódico é muito ruim na alimentação da criança para o desenvolvimento cognitivo? Nívia, de verdade eu não sei, tá? Essa parte toda de química, eu aprendo com as coisas que eu pesquiso pontualmente. Mas eu acredito que esse glutamato monossódico, a gente sabe que ele é ruim para todo mundo, né? Então, para criança ainda mais, né? O glutamato monossódico deve ser o glutamato sintetizado, né? Para dar gosto coisas, talvez, gosto na comida, ou para estimular o cérebro a sentir um gosto mais agradável. E se é monossódico, tudo me leva a crer que é sintetizado. E se é sintetizado, faz mal para todo mundo. Mas eu não saberia de verdade aqui explicar de uma maneira científica, tá? Vou ficar devendo essa. Quem sabe numa próxima ocasião eu já não trago essa pesquisa, fazer aquele papel de professor que não sabe responder o aluno no momento, mas na semana seguinte traz a resposta, porque vai atrás pesquisar, né? Isso, a dinâmica social pode agravar, né? O Alexandre está falando, sim, a dinâmica social, ela tem que ser levada em conta. Eu sei que os psiquiatras, eles tendem, obviamente, a analisar a coisa no sentido fisiológico, porque eles estudaram para isso, são médicos. Médicos olham para o corpo humano como uma máquina que precisa ser consertada, melhorada, e é natural isso, ainda bem que é assim, né? Porque senão a gente não teria, né, um avanço médico tão grande em 2024. Mas o problema que eu vejo, pelo menos, é não levar em conta a questão da vivência, né? Por isso que eu, por exemplo,
me trato com psiquiatra e com psicanalista, né? Com psicólogo. Ora, a Luciana Brito, minha esposa, está dizendo aqui, ó, que ajudou a agravar esta crise dela é o fato dela ter 40 milhões de seguidores, olha lá, olha que ponto importante. E ainda assim, metade dos participantes da casa não sabiam quem ela era. Isso mexe com o ego. Isso é outra questão, né? Uma pessoa criada num ambiente que ela é incentivada pelos pais a ser sempre melhor, porque os pais projetam nos filhos aquilo que, porventura, eles não conseguiram ser, se bem que são, né? Um casal de 40 anos de idade, 45 anos de idade, fazendo dancinha no TikTok, entendeu? Olha onde chegamos. E ainda por cima, empurrando a filha para isso também, ela chega a 40 milhões, só que são 40 milhões dentro de uma bolha que pertence àquele universo que ela coabita. Quando ela chega num ambiente, aquilo que eu falei, a crise da ansiedade geográfica, né? Ela é tirada daquela bolha dela e colocada no ambiente onde cada um tem a sua história, cada um está preocupado com a sua vida, cada um está preocupado em como ganhar o programa, cada um tem as suas premências, caso ganhe o prêmio, né? Os seus almejos, e olha para ela, e ela não é o centro das atenções, certamente isso vai afetar de maneira importante a estrutura do ego dela, que já se viu que é um ego frágil, até porque a menina tem 22 anos, não se espera de uma pessoa de 22 anos um ego muito fortalecido, quanto menos o ego de uma pessoa de 22 anos que se projeta no mundo virtual, ou seja, ela não tem noção do que ela é enquanto pessoa de carne e osso, Vanessa de carne e osso, que vai na padaria, que interage com as pessoas, ela é um avatar de Vanessa, doppelganger. Depois vocês olhem aí, aqui no Domingo é Freud, né? Quando eu falo do doppelganger, do duplo, né? Muito obrigado, Luciana, aí pelo sábio comentário. Quanto custa o exame de nível de dopamina? Paulo Guimarães pergunta. Também não sei, Paulo. Daí você teria que conversar com o seu psiquiatra. Não faço a menor ideia, né? Mas provavelmente, se você tiver que fazer seu médico vai saber como te orientar para isso, né? Como eu disse aqui, eu não estou antagonizando com o psiquiatra, ele tem, né, a autoridade dele, né? Ele serve para detectar ITDAH? Também não sei, fale com o seu psiquiatra, tá? É o máximo que eu posso te dizer para não ficar aqui falando bobagem, né? O que caracteriza o surto psicótico? A Mariana Nascimento Risuto pergunta. Do ponto de vista da psicologia, Mariana, assim, claro que eu também sou um estudante agora, né, em formação, mas o surto psicótico ele tem muito a ver justamente com essa fragmentação do raciocínio, essa despersonalização, essa dificuldade de se expressar. Surtos psicóticos, quando a pessoa sofre de esquizofrenia, tem a ver com aquela coisa de ver coisas, ouvir coisas, né? Mas aí é esquizofrenia. Agora, o surto psicótico, normalmente, assim, quando a pessoa tem transtorno bipolar, ela vai de 0 a 100 em 5 segundos. Então, ela está muito eufórica, ela acha que ela pode comprar o mundo. Normalmente, as pessoas que estão em surto bipolar, elas compram, e depois, a hora que baixa, né, toda aquela a adrenalina, assim, começa a chegar a conta, a pessoa percebe que ela não tem dinheiro para pagar tudo aquilo quando está na fase depressiva. Então, o surto psicótico, ele tem variantes, e o melhor é conversar com o seu psicólogo, com a sua psicóloga, que vai poder te instruir melhor. Mas eu já adianto, né, e fazendo minhas as palavras do Dr. Marco aqui. Se você pensa que, por exemplo, você pode estar num surto psicótico, isso é um bom sinal. Significa que talvez você não esteja, porque o seu senso crítico está preservado ainda, né? E o Alexandre aqui, eu acho mais interessante observar a parte das relações sociais do ambiente, como você diz, pois acho que a sociedade, generalizando, acaba estimulando esse comportamento. E está ficando cada vez pior, né, gente? A gente está começando a viver cada vez mais num mundo emulado, né? O mundo social, ele é uma emulação, né? É a Matrix, né?
também está dizendo, esse comportamento tem de ser interiorizado pelas relações sociais objetivas. Não, esse comportamento tem de ser interiorizado pelas relações objetivas. Não, pergunta o Alexandre, essas relações, inter-relações pessoais, eu acho que a gente deveria resgatar um pouco, né? A Nívia está dizendo, quando desistir pode ser um sinal de força. Como eu falei, né? Ela ali dentro já disse que os pais dela odeiam que ela chore, porque isso é sinal de fraqueza, que ela não pode desistir das coisas, mas às vezes a gente tem que entender que o nosso limite, ele está aquém de certas coisas que são tidas. É porque a gente vive numa sociedade ultraprodutiva, né? O capitalismo faz isso com a gente, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. A gente é obrigado a ser um super-homem o tempo inteiro. E aí é vergonha dizer que não, desisto, não aguento mais, né? Isso é sinal de fraqueza, quando não deveria ser. Deveria ser um sinal de que nós estamos reconhecendo do que somos capazes, o que queremos e quais os nossos desejos, né? Zuleika Manfrim está dizendo aqui, ó, quando vamos ao psiquiatra e você está dizendo o que está sentindo, ele já está prescrevendo a receita sem se interessar pelo nosso problema. Aconteceu comigo outro dia, né? É um saco isso mesmo, né? Então, temos aqui, ó, o Aristóteles Berino falando, né? Prestando atenção no modo de articular o seu pensamento, ele formula suas ideias de forma muito obsessiva. Sintoma? Pode ser, né? Eu não sei se o Aristóteles está falando do modo articular o seu pensamento, se é o pensamento dela, o pensamento do médico, o meu pensamento, mas enfim, né? O que eu quero dizer é que uma coisa que eu ouvi, né, da minha terapeuta um tempo atrás, e já li isso em livros, é que todos nós somos neuróticos, pelo menos, né? O mundo nos faz neuróticos. Estar no mundo e ser no mundo é uma coisa neurótica, né? O Baba aqui, ó, imagino que uma das principais características de um surto psicótico seja um deslocamento da realidade. Pronto, falou tudo, né? Você simplesmente passa a enxergar uma realidade que ela não está acontecendo ali, mas que para você ela é palpável, né? Ela é de verdade. Né? Por isso que aí o surto psicótico já extravasa aquela coisa de você pensar, será que eu estou surtando ou não? Se você acha que está surtando, é porque você está com um pezinho ainda na realidade. O surto psicótico já cria ali algo na sua frente que para você é verdade, para os outros é algo completamente absurdo, né? A Nívia está dizendo, sim, assistindo a TV educativa no final dos anos 90, um cientista comentando que glutamato monossódico prejudica irreversivelmente o desenvolvimento cognitivo das crianças. Se puder trazer o assunto. Vou pesquisar, sim, mas é possível, né? Porque se ele é produzido, né, e no nosso cérebro causa esse prejuízo sendo produzido no nosso organismo, imagina o sintetizado colocado para dentro. Aumenta-se, então, né? E aí o prejuízo cognitivo certamente é um dos efeitos colaterais. Está aqui a Mariana Nascimento Risuto, minha querida aluna, parabéns pelo canal. Orgulho de ser sua aluna, orgulho de ser seu professor, minha cara. Eu reparei que antigamente tinha muitas influências da cultura, mas agora, se repararmos, tem muita farmácia. A indústria farmacêutica, infelizmente, é uma indústria que cresce a cada ano, e depois, eu já falei isso aqui num programa do domingo, Freud. Aliás, agora eu vou procurar aqui o meu vídeo sobre Byung-Chul Han para colar aqui para vocês, como a Nívia havia pedido, né? Byung-Chul Han aqui, enquanto eu falo com vocês. Houve um programa aqui do Domingo Freud que eu disse que nunca, depois da pandemia, se comercializou tanto remédio, e principalmente aqueles voltados para ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, a indústria farmacêutica ela vai, de qualquer maneira, tentar capitalizar em cima de todas essas novas doenças. Uma coisa que eu estava conversando com a minha terapeuta também há pouco tempo, ela disse, olha, Doni, agora depois da pandemia, e principalmente agora nesse momento em que nós vivemos aí essas novas gerações que estão altamente conectadas e tal,
o que vai aparecer de CID novo, ou seja, né, de classificações do Catálogo Internacional de Doenças, né, relacionados justamente a esses problemas de depressão, de ansiedade, não está escrito, né? Olha aqui, ó, estou colando aqui para vocês, então, o meu vídeo em que eu falo sobre a Sociedade do Cansaço, e acho que lá vai servir para complementar um pouco do que eu falei aqui hoje, né? Nívia está dizendo, ó, meu psiquiatra falou e recomendou o livro Arte de Ser Infeliz, que é preciso um tempinho para diagnosticar se é uma questão biológica ou emocional. Uma coisa que eu digo é a seguinte, não existe evolução sem o sofrimento, né? Isso eu, inclusive, falo nas minhas aulas, sempre que posso e tal, mas, assim, o sofrimento ele precisa ser aceito. As pessoas não admitem a possibilidade de sofrerem, porque olham para o Instagram do coleguinha e veem que ele está lá todo bonitão, todo pimpão. Mas será que é ele mesmo que está ali? Quer dizer, será que aquilo lá traduz aquilo que ele está vivendo de fato? Só que aí a gente se compara. E aí a gente não se dá o direito de sofrer. Só que quando a gente sofre, a gente aceita o sofrimento, é o primeiro passo para a gente começar a fazer a grande mudança. Sempre lembrando vocês que em qualquer sinal de problemas do ponto de vista emocional, psiquiátrico, procurem um médico, procurem ajuda de profissionais, tá? Tem o meu vídeo aqui que eu já critiquei bastante os livros de autoajuda, tá aqui na playlist do Domingo é Freud, falei no ano passado. Não acreditem em autoajuda. Quando nós estamos em sofrimento, nós precisamos do profissional qualificado para fazer o atendimento e para deixar a gente melhor, para poder encarar a tarefa de Sísifo, né? De empurrar a pedra todos os dias para ver ela rolando lá para baixo, mas é quando a gente empurra a pedra para cima, é que a gente se enche de energia e de criatividade. Tá bom, meus caros? Muito obrigado, me estendi além da conta hoje, muito obrigado pela paciência de vocês, espero poder ter ajudado aí. E voltamos com o nosso Domingo é Freud, então pelo menos uma vez por semana vocês vão me ver aqui, mas eu pretendo ampliar, né, o conteúdo do canal este ano, tá bom? Beijos e boa semana para vocês. Tchau, tchau.